Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de licenciatura em matemática. E na aula de hoje, nós vamos tratar um pouco ainda sobre derivadas, mostrando como encontrar a equação de uma reta tangente e também a equação de uma reta normal. Mas antes disso, vejamos alguma partezinha de derivadas que é importante para tratarmos deste assunto. Vejamos. Bom, a primeira coisa, antes de tratarmos desse assunto, nós vamos ver um pouquinho do que se trata a respeito das derivadas quando eu falo de velocidade e de aceleração. Lembrando que esses dois assuntos, eles estão relacionados à física. Mas você pode perguntar, mas por que isso? Porque essa variação que eu tenho aqui em x, ou seria a variação com relação à distância percorrida, ela vai me dar a velocidade média. Portanto, sendo o x igual ao f de t, uma função do tempo, a distância em função do tempo, a velocidade média da partícula entre os instantes t e t mais ΔT, lembrando que esse ΔT é uma pequena variação de tempo, ela é definida pelo quociente f de t mais ΔT menos o f de t dividido pela variação de tempo. Nesse caso, essa variação de tempo seria um tempo inicial menos um tempo final menos um tempo inicial. E que ΔT, ou Δx, é igual a f de t mais ΔT menos f de t. Portanto, aqui você teria que essa expressão que se encontra no numerador seria a variação da distância. E, neste caso, esse deslocamento da partícula entre os instantes t e t mais ΔT. Bom, desta forma, a velocidade instantânea, ou seja, em t, ela é definida como em que a derivada, caso exista, de f em t, dada por, seja, a velocidade de t, a velocidade com relação ao tempo t, seja instantânea, ela é dada pela derivada de y em função de t, ou a derivada de f em função de t. Bom, além disso, se eu quero a definição, essa velocidade em função de t, que nada mais é do que a derivada de f em t, ela vai ser dada por quem? Pelo limite de f de t mais ΔT menos o f de t, dividido pelo ΔT, ou a variação de t, quando esse ΔT tende para zero, ou seja, um valor muito pequeno. Isso nada mais é do que a derivada. Lembrando que isto aqui é a derivada de f em t. Já a aceleração, também no instante t, ou seja, na velocidade instantânea, ou aceleração instantânea, ela é definida por quem? Pela derivada da velocidade em função do tempo, ou a derivada de segunda ordem de x em função do tempo. Bom, e também eu posso também utilizar a definição, onde a aceleração em função do tempo nada mais é do que o limite de f mais t mais a variação de t menos v de t dividido pelo ΔT, quando esse ΔT tende para zero. Vejamos uma partícula move-se sobre o eixo x, de modo que no instante t, a posição x é dada por x igual a t ao quadrado, onde esse t é maior do que zero, em que x é dado em metros e t em segundos. Nós temos 4 perguntas. Vamos à primeira pergunta. Determine as posições ocupadas pela partícula nos instantes t igual a zero, t igual a 1 e t igual a 2. Então vejamos como encontrar esses valores a partir de agora. Para o nosso cálculo, eu tenho que o x ele é dado em função do tempo, por t ao quadrado. Lembrando que esse t do tempo ele é maior ou igual a zero. Você também vai perceber que ele é dado em segundos. Já o espaço percorrido é dado em metros. Então, quando o t for igual a zero, qual seria a distância percorrida x? Seria dada por t, que é zero ao quadrado, cujo resultado, nesse caso, é igual a zero. Já o segundo valor, ele vai querer calcular quando t for igual a 1. Portanto, vamos substituir 1 ao quadrado, que implica dizer que o valor de x é igual a 1. Lembrando que tudo isso é dado em
metros. Já quando o tempo for 2 segundos, o valor de x vai ser igual a quanto? A 2 ao quadrado, cujo resultado vai ser um x igual a 4 metros. Já quando o tempo for igual a 3, lembrando que ele não pediu quando o tempo foi igual a 3, mas nós estamos também calculando. Seria 3 ao quadrado, que implica que o valor de x seria igual a 9 metros. Bom, cada um desses valores nós encontramos, tá? Eles podem ser encontrados para outros valores para t, mas nós ficamos apenas nesses que foram dados. Isso é o correspondente à letra A. Já com respeito à letra B, ele pergunta, deixa eu só voltar aqui rapidinho, ele pergunta qual é a velocidade no instante t. Nesse caso, nós temos, ele quer a velocidade, e nós sabemos que o valor de x é igual a t ao quadrado. E neste caso específico, para que a gente venha encontrar esta velocidade, basta tomar a derivada de x, ou seja, a derivada de x é derivada, na verdade, t ao quadrado, cujo resultado é 2 vezes t. Isso dado em metros por segundo. Já na letra C, o que é que ele pede na letra C? Qual a aceleração no instante t? O que é que eu vou fazer? Você pega, nesse caso, como ele quer a aceleração, você vai perceber que a velocidade é igual a 2t. Portanto, neste caso, a minha aceleração é a derivada de v. Ou seja, eu vou pegar 2t e vou derivar. Portanto, a minha aceleração é igual a 2. Isso dado em metros por segundo ao quadrado. Bom, além dessas aqui, ele pediu mais uma coisa. Ele pediu para esboçar o gráfico. E, neste caso, o gráfico, esse gráfico é baseado na letra D. O gráfico ele quer de x igual a 2t. E como é que eu vou fazer esse gráfico? Vejamos como proceder neste caso. Na construção do gráfico, vou fazer a seguinte coisa. A gente viu que quando o t era igual a zero, qual o valor de x aqui? X foi igual a zero. Lembrando que o gráfico não é de 2t, tá, gente? Então, só rapidinho aqui apagar isso, tá? Na verdade, ele quer o gráfico, você vai pegar o gráfico de t ao quadrado, que é o gráfico original. Então, quando t foi igual a zero, x é igual a zero. Quando t foi igual a 1, nós vimos também que o x era igual a 1. Quando t foi 2, nós vimos que o valor de x era 4. E quando t foi igual a 3, nós vimos que o valor de x é igual a 9. E vamos substituir aqui. Lembrando que são duas unidades diferentes, eu posso fazer a calibragem aqui dos espaços diferentes, uma vez que a unidade aqui é segundos e aqui é metros. Portanto, quando eu tenho 1 segundos, eu tenho 1 metro. Lembrando que quando t é igual a zero, o x também é zero. Quando eu tenho t igual a 2, o resultado deu 4. Então, você tem 1, 2, 3, 4. Você tem o segundo ponto e o terceiro seria 9. Aqui um pouquinho torto, tá? Mas, por favor, faça de forma mais coerente esse gráfico, tá? E aqui eu teria o meu gráfico, na verdade é uma equação do segundo grau, onde você pode trabalhar um pouco até melhor do que eu. Mas vamos voltar aqui para os nossos slides e vamos para a segunda questão. Nesse exemplo, ele diz que uma partícula move-se sobre o eixo x, de modo que no instante t, a posição x é dada por x igual ao cosseno de 3t.
onde t é maior ou igual do que zero. Suponha ainda que x é dado em metros e t em segundos. Então, ele pede para determinar as posições ocupadas pela partícula nos instantes t igual a zero, t igual a π sobre 6, π sobre 3, π sobre 2 e 2π sobre 3. Então, vejamos de que forma nós podemos proceder neste caso. Nessa situação, ele quer calcular aqui quanto é o valor do x quando t for igual a 0 até 3π sobre 2. Então, substituindo o valor aqui, você tem primeiramente o cosseno de 3 vezes 0. Na verdade, é o cosseno de 0, que é igual a 1. Já nessa segunda parte, você tem o cosseno de 3 vezes π sobre 6. Você multiplicando dá 3π sobre 6, ou simplesmente o cosseno de π sobre 2, cujo resultado é 0. Já quando eu tenho um π sobre 3, você vai ter o cosseno 3 vezes π sobre 3. Simplificando, você vai ficar o cosseno de π, que é igual a menos 1. Já aqui você tem o cosseno de 3 vezes π sobre 2, ou simplesmente cosseno de 3π sobre 2, que é igual a 0. E por último, você tem o cosseno de 3 vezes 3π. Na verdade, aqui não é 3π, tá, gente? Aqui é 2π sobre 3. Inverti aqui os valores, ficaria 3 vezes 2π sobre 3, que é igual, na verdade, ao cosseno de 2π, que é igual a 1. Lembrando que aqui eu já poderia até ver para responder a letra D, que é esboçar o gráfico da função de posição, onde você vai ter aqui, não sei se eu vou conseguir fazer esse gráfico de forma bacana, mas vamos tentar aqui. Vou tentar fazer mais ou menos o procedimento, tá? Você tem, primeiramente, quando o t for 0, o resultado é 1. Seria aqui, ó. Opa. Vou colocar o 1 aqui, tá? Que é o meu 1. E aqui seria o meu menos 1. Então, quando o t for 0, o valor dá 1. Quando o valor for π sobre 6, se encontraria aqui, o resultado é 0. Mas quando eu tenho π sobre 3, o resultado é menos 1. Quando o valor for π sobre 2, volta a ser 0. E quando for 2π sobre 3, o valor volta a ser igual a 1. Então, o meu gráfico é determinado por isso. Lembrando que a função cosseno, o gráfico você já deve ter em mente mais ou menos como é que seria ele. Eu vou apenas traçá-lo aqui, tentar pelo menos. Seria mais ou menos o gráfico. Claro, você pode fazer de forma bem melhor do que eu aqui, então não tenho essa prática tão boa de fazer na mesa digitadora. Já a letra B, ele pede para saber qual a velocidade no instante t. Para encontrar aqui a velocidade no instante t, basta eu fazer a derivada da função em x. Então, ou seja, se eu derivar o cosseno de 3t, eu determino quem é a minha velocidade. Para fazer essa derivada, a primeira coisa que eu vou fazer é derivar o cosseno. Ficaria menos o cosseno de 3t. Não esqueça que aqui eu tenho uma função onde eu preciso derivar também a parte interna. Ou seja, eu preciso derivar 3t. E se eu fizer essa derivada, a minha velocidade vai ser menos a derivada de 3t em função de t é igual a 3 vezes o cosseno, desculpa, cosseno não, aqui é seno, tá? Derivada do cosseno é o seno. Então aqui também eu preciso corrigir, tá? Ficaria 3 vezes o seno de 3t. E essa
seria a minha resposta para a velocidade, tá ok? Deixa eu melhorar esse negocinho aqui que tá ficando uma coisa perdendo um padrãozinho, deixar aquela coisa mais bonitinha, né? Bom, já na letra C, que é o que está faltando, ele pede a aceleração. E para determinar aqui a aceleração, basta eu derivar quem? Derivar a velocidade, ou seja, eu preciso pegar a derivada de menos 3 vezes o seno de 3t. Fazendo essa derivada, eu vou conservar o menos 3, tá? Uma constante. Derivo o seno, que na verdade é o cosseno de 3t, mas não esqueça que eu preciso derivar 3t também. Neste caso, a aceleração ficaria com a derivada de 3t é igual a 3, vezes 3 fica menos 9, vezes o cosseno de 3t. E aí fica por encerrado mais uma questão aqui. Tá? Bom, feito isso, vamos prosseguir na nossa aula. A terceira questão, um ponto move-se ao longo do gráfico de y igual a x ao quadrado mais 1, de tal modo que a sua abscissa varia a uma velocidade constante de 3 centímetros por segundo. Qual é, quando x é igual a 4 centímetros, a velocidade da ordenada y? Vejamos como proceder neste caso. Antes de prosseguir, vejamos aqui que ele tem um ponto, move-se a esta, que tem esse deslocamento, tá? Lembrando que aqui ele fala de uma velocidade constante, mas ele não fala da velocidade num determinado ponto, que é o que ele quer saber aqui. Ou seja, quando o x for igual a 4, qual a velocidade nesse ponto específico? Ou seja, ele quer saber qual a velocidade da ordenada nesse ponto. Então, o procedimento, a primeira coisa que nós vamos fazer é, calcular a nossa derivada. Lembrando que ele quer a velocidade. E a velocidade aqui, veja que o valor de y está em função de x. Mas quando eu falo de velocidade, eu preciso de uma outra função, uma outra grandeza chamada tempo. Então, por mais que eu faça a derivada aqui, quando eu for derivar o y, na verdade, estou fazendo essa derivada de dy em função de x. Mas você há de convir que ele precisa dessa derivada em função de t. Então, eu precisaria aqui, no caso aqui, ao derivar o x, se eu observo, eu vou guardar só essa informação, tá? Guarde essa informação. Veja que aqui a minha derivada ela ficaria incompleta, porque há de subentender que o meu valor de x ela é um x em função do tempo. Logo, se eu for derivar o x, eu tenho que derivar o x em função do tempo. Aqui eu estou fazendo a derivada de y em função de x, mas eu precisaria de algo a mais. Aí lembro da regra da cadeia, que a minha velocidade, nesse caso, seria a derivada de y em função de x, ok, mas o x tem que ficar derivado em função de t. E veja que, neste caso, eu tenho algo importante que é a velocidade. E essa velocidade seria o quê? A minha derivada aqui, ó. Tá? Então, vejamos como vai ficar a nossa derivada aqui. Então, eu quero derivar aqui a minha função, e a minha função é o quê? Meu v, eu teria que derivar x ao quadrado mais 1. E, neste caso, a derivada ficaria o quê? 2x de dx sobre dt, onde esse dx dt é a minha velocidade. E eu não preciso derivar o 1, pois o resultado daria 0. Ou seja, a minha velocidade ela seria o quê? 2 vezes o valor de x. Quem é o x? É 4 vezes dx dt. Como eu falei para você, dx dt nada mais é do que a velocidade. Portanto, eu teria que substituir aqui o dx dt por 3. Portanto, a minha velocidade, quando o x estiver na posição 4,
será igual a 24 centímetros por segundo. Esse ponto que eu coloquei aqui, eu estou derivando o y em função do x, mas tenho que lembrar que o x tem que ser derivado em função do tempo. Se fosse só a velocidade em função do espaço, seria simplesmente dy dx. Mas como eu preciso de uma coisa chamada tempo, eu preciso de algo a mais. Então eu paro aqui a nossa questão. Vamos para a próxima questão. A quarta questão diz a seguinte coisa: o raio R de uma esfera está variando com o tempo. Então ele pede algo a mais do que simplesmente o raio. A uma taxa constante de 5 metros por segundo. Essa é a velocidade constante, com que taxa está variando o volume da esfera no instante R igual a 2. Então, vamos lembrar aqui de alguns procedimentos. Primeiro, lembrar o que é o volume da esfera. A primeira coisa que eu tenho que lembrar aqui para vocês é que o volume de uma esfera ela é dada por quem? Por 4 terços de πr ao quadrado. E essa informação ela é muito importante, pois o que eu preciso neste momento é calcular a velocidade. Esse volume ele se expande baseado no raio. Portanto, no caso aqui, o que eu quero é a velocidade. Eu vou colocar aqui apenas velocidade para a gente poder traduzir isso. Essa velocidade seria a derivada do volume. Mas, no entanto, essa derivada do volume, que seria a minha velocidade, eu vou até tentar colocar aqui essa velocidade como sendo um Vzinho, que neste caso é a derivada do Vzão, ou seja, que é o meu volume. Ou seja, eu preciso derivar 4 terços de πr ao quadrado. Melhor, desculpa, não é r ao quadrado, aqui é r ao cubo. Tá? R ao cubo. Então, eu preciso calcular essa derivada. Mas tem um detalhe aqui importante, que quando eu derivar, eu estou derivando em função do raio, mas eu preciso de um outro fator chamado tempo. Portanto, eu vou conservar aqui 4 terços de π, que é uma constante, e vou derivar o r ao cubo, ficando 3r ao quadrado. Mas não esqueça que eu tenho que fazer a derivada, neste caso, do raio em função do tempo t, uma vez que a minha velocidade é baseada no raio. Então, isso que eu acabei de circular aqui, ó, ele é a minha velocidade. Portanto, a minha velocidade instantânea, no determinado instante, é 4 terços de π vezes 3r ao quadrado vezes 5. Eu posso até substituir já aqui o valor do raio, pois ele é igual a 2 ao quadrado vezes esta velocidade constante, que ela é igual a 5. Note que eu posso simplificar o 3 com 3, ficando aqui que a minha velocidade instantânea, quando o raio for 2, ela é de 4 vezes 5, ou seja, é 80 π metros por segundo. Uma questão bem interessante. Mas vamos prosseguir com mais uma questão, a nossa quinta questão. Ele diz a seguinte coisa: um ponto P move-se sobre a elipse 4x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, sabendo que as coordenadas de x de t e y de t do ponto P são funções definidas e deriváveis em um intervalo I. Verifique que dy dt é igual a menos 4x sobre y dx dt. Observe que tanto o y como o t, ele pede na questão, tanto o x como o y, desculpe, eles são baseados em função do tempo, uma vez que aqui você tem 4x de t mais y de t. Então vejamos qual o procedimento a ser adotado na resolução desta questão.
O procedimento a ser adotado nessa derivada é lembrar que eu preciso derivar tanto a x, mas ela tem que ser em função de t. Portanto, aqui eu teria 4 vezes, o 2 vai descer multiplicando, x vezes dx dt. Lembre-se que o meu x é em função do tempo t, mas vamos derivar agora y ao quadrado. Lembrando que o y é a mesma coisa de y de t. Então, 2 desce multiplicando, o y, vou repetir, fica apenas uma unidade. Não esqueça que ele tem que ser derivado de dy em função do tempo t. Isso igual a derivada de 1, por ser uma constante, é zero. Veja bem, aqui eu já vou dividir tudo por 2 e eu teria como, eu vou passar aqui, no caso, essa expressão, tá? Vai para o segundo membro, e eu teria, neste caso, o y vezes dy dt igual. Isso aqui, lembrando que eu dividi tudo por 2, vem para cá menos 4x dx sobre dt. Esse y está multiplicando, ele vai para o segundo membro, dividindo. Portanto, nós temos dy dt igual a menos 4x sobre y multiplicando, vem dividindo, vezes dx sobre dt. E aí eu encontro aquilo que eu gostaria de encontrar, tá ok? Que seria a minha demonstração ou o resultado a ser definido neste momento. Mas vejamos aqui o que vamos prosseguir na nossa questão. Prosseguindo, eu disse a vocês que estaria respondendo algumas questões a respeito da reta tangente, da reta normal ao gráfico de uma função. Neste caso, vamos lembrar aqui que a reta tangente é dada por y igual ao f de t, melhor, y, deixa eu só apagar aqui essa expressão, y menos o f de t igual ao f' de p vezes x menos p. Esta é a equação da reta tangente que nós já tínhamos visto anteriormente. Bom, já a reta que passa por P e F de P, e que é perpendicular à reta tangente, ou seja, anterior, ela denomina o quê? Reta normal ao gráfico de F em P, F de P. E a derivada de P, sendo diferente de zero, a equação da reta normal passa a ser escrita de que forma? Y menos o F de P igual a menos 1 sobre a derivada em P, vezes x menos P. Note que esta expressão ela é bem parecida com essa, com a diferença do f' de P, que passa a ser menos 1 sobre o f' de P. Aqui você vai observar dois exemplos de reta normal. Se você tem aqui a função f, você traça a reta tangente, a reta normal no mesmo ponto, ela forma um ângulo de 90 graus. Aqui não é diferente. Mas vejamos o próximo exemplo, é o exemplo de número 6, onde ele diz, seja f de x igual a x ao quadrado menos x. Determine, neste caso, a equação das retas tangentes e normal. O que eu vou fazer aqui nesse caso na abscissa zero, quando x for igual a zero? O procedimento de resolução não é diferente do que a gente já vem vendo fazer aqui. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é lembrar que a minha função f de x é igual a x ao quadrado menos x. De antemão, eu já sei que eu preciso da derivada, e a derivada, neste caso, o 2 é multiplicando, ficaria 2 vezes x menos derivada de x é 1. Neste caso, como ele pede na abscissa x igual a zero, então nós já vamos colocar aqui para vocês quem seria o f de zero e quem seria a derivada de zero. Portanto, quando eu quero o f de zero, é zero ao quadrado menos zero, cujo resultado é zero. Já com relação à derivada em zero, é 2 vezes zero menos 1, cujo resultado é
menos 1. De posse dessa expressão, nós primeiramente podemos fazer aqui a equação da reta tangente. E aqui do lado, eu vou fazer a equação normal. Portanto, na equação da reta tangente, vamos lembrar que o y menos o f de zero é igual à derivada em zero vezes x menos zero. Ou seja, eu vou substituir os valores, y menos o f de zero é zero, a derivada é menos 1, vezes x menos zero. Lembrando que x menos zero é x. Portanto, a minha expressão em y vai ser igual a menos x. Já a equação normal, a gente viu que é y menos o f de zero igual a menos 1 sobre a derivada em zero vezes x menos zero. Feito isso, o y menos, que é o f de zero, é zero, vai ser igual a menos 1 sobre o f, a derivada em zero é menos 1, vezes x menos zero, que é x. Portanto, meu y vai ser igual a menos por menos dá mais, 1 dividido por 1 dá 1, ou simplesmente x. E aí você tem a sua equação normal. Tá ok? E aí eu encerro mais uma questão. Mas não paro por aqui, vamos às mais questões que nós temos aqui ainda. Nós temos a sétima questão que diz a seguinte coisa. Seja f de x igual a 2x mais 1, determine a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 3. Aqui ele pede simplesmente a reta tangente. Então se torna ainda até mais simples de resolver, mas vejamos como fazer. Bom, a equação ela é dada por f de x igual a 2x mais 1, e ele quer saber a equação da reta tangente quando x for igual a 3. Primeira coisa que eu preciso fazer é descobrir quem é a derivada aqui. E essa derivada vai ficar igual a 2, já que a derivada de 2x é 2 e a derivada de 1 é 0. Bom, feito isso, nós lembramos que nós precisamos do f de 3, seria 2 vezes 3 mais 1, cujo resultado é 7, e também eu preciso do valor da derivada em x igual a 3, que neste caso, por ser constante, é igual a 2. Vamos fazer a substituição, uma vez que a equação da reta tangente é y menos o f de 3 igual a derivada em 3 vezes x menos 3. Substituindo, você tem y menos o f de 3 é igual a 7, a derivada de f em 3 é igual a 2, e você tem x menos 3. Portanto, o y seria igual a 2 vezes x é 2x, 2 vezes menos 3 é menos 6, e esse menos 7 vai para o segundo membro, mais 7. Portanto, a minha expressão de y é 2x mais 1. E aí você tem a sua equação da reta tangente. Bom, não satisfeitos, vamos para mais uma questão. A oitava questão, ele diz que R é uma reta que passa por 1 e menos 1 e é tangente ao gráfico de f de x igual a x ao cubo menos x. Determine R, ou seja, determine a equação da reta R, lembrando que ela é tangente e passa por 1 e menos 1. Vamos agora ao procedimento de como encontrar a reta R, que passa por 1 e menos 1 e é tangente ao gráfico desta função. Então, para vermos esta transitividade, ou melhor, ver como encontrar esta equação da reta tangente, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é encontrar a derivada da função f, que seria dada por 3x ao quadrado menos 1. Feito isso, nós já vimos aqui que eu não sei ainda onde é o ponto, ele não me disse qual é o ponto, mas eu posso colocar aqui o ponto P. Neste caso, se o ponto for P, quem é o f de P? O f de P é dado por P ao cubo menos o valor de P. E ainda que a derivada em P da função f é 3P ao quadrado menos 1. E vamos lembrar agora aqui qual seria a equação da reta tangente. E não podemos deixar de lembrar que esta equação da reta tangente é y menos o f de P igual
a derivada de f em p vezes x menos p. Vamos substituir esses valores, ficando o y menos o f de p. Nós acabamos de ver que é p ao cubo menos p, igual ao f, a derivada de f em p, que é dada por 3p ao quadrado menos 1, vezes x menos p. Vamos lembrar aqui que esta equação da reta tangente ela é paralela a R. Portanto, a R. Portanto, se R passa por esse ponto, nós vamos aqui substituir o ponto 1 menos 1 por conta da reta R, tá? Reta R. Se eu substituir, você vai ficar aqui no lugar do y menos 1, menos esse valor vai ficar menos p ao cubo mais p, igual a 3p ao quadrado menos 1 vezes 1 menos p. Já vou multiplicando direto. 3p ao quadrado vezes 1, 3p ao quadrado. 3p ao quadrado vezes menos p dá menos 3p ao cubo. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. E menos 1 vezes menos p dá mais p. Vamos ver aqui que alguns valores eu vou simplificá-los, pois ao passar para o outro membro, somando com o que eu já tenho, ficaria soma zero. Então vamos aqui simplesmente simplificá-los. E resta-nos aqui, neste caso, que se eu passar o menos 3p ao cubo para o primeiro membro, eu teria que somar com menos p ao cubo, ficando, nesse caso, 2p ao cubo. 3p ao quadrado vem primeiro membro, vem negativo. Isso igual a zero. Lembrando que eu posso colocar aqui o p em evidência, tá? Colocando, então, aqui o p em evidência, você ficaria com 2p ao cubo dividido por p, 2p, menos 3p ao quadrado, desculpa, colocando p ao quadrado em evidência. Menos 3p ao quadrado dividido por p ao quadrado é apenas 3, igual a zero. E aí você vai observar a seguinte coisa, que se eu pegar aqui, você tem a seguinte coisa, produto dos termos igual a zero, ou p ao quadrado é igual a zero, ou 2p menos 3 é igual a zero. Aqui você vai ter o p igual a zero, e aqui você vai ter o 2p igual a 3, ou simplesmente você tem o p igual a 3 sobre 2. Mas aqui não responde ainda a minha questão. Por quê? Você vai ter que descobrir quem é a expressão. Uma vez que a minha expressão era y menos p ao cubo menos p, igual a 3p ao quadrado menos 1, vezes x menos p. E como eu tenho dois valores para p, eu tenho que substituí-lo. Como o primeiro valor é igual a zero, ao substituir, você vai ficar com y menos 0, igual a 3 vezes 0, menos 1, vezes x menos 0. Ou seja, o valor de y aqui seria igual a menos x. Bem simples neste caso, mas já o outro exemplo, aí eu vou ter que ralar um pouco mais. Vejamos como vai ficar a expressão. Vamos ver aqui o que eu já tenho, tá? Vou colocar agora aqui novamente em vermelho. A expressão é y menos p ao cubo menos p igual 3p ao quadrado menos 1 vezes x menos p. Neste caso agora, eu tenho que o p vai ser igual a 3,5. Vou substituir na expressão. E ao substituir aqui na expressão, eu ficaria com y menos. Veja, vai ficar p ao cubo, ou seja, 3,5 ao cubo, ou seja, dá 27 sobre 8, menos p, que é 3,5, igual a, você tem 3 vezes p ao quadrado, só que p ao quadrado é 3,5 ao quadrado, que dá 9 sobre 4, menos 1, vezes x menos 3,5, que é o valor de p. Bom, feito isso, vamos para o valor de y. O y menos, tira o MMC, você vai encontrar aqui 8. 8 por 8 é 1, vezes 27 é 27, menos 8 por 2 é 4, vezes 3. Bom,
4 vezes 3 é igual a 12, tá? Igual. Aqui você tem que normalmente também tirar o MC, que vai dar 4. Por 4 é 1 vezes 27, é 27, menos 4 por 1, 4 vezes 1, 4. Isso vezes x menos 3,5. Deixa eu subir aqui um pouquinho mais, tá? Essa expressão vai ficar o quê? Y menos 27 menos 12, você vai encontrar um total de 15 sobre 8, igual 27 menos 4 dá 23 quartos vezes x menos 3 meios. Então, esse valor de y vai ser igual a 23 sobre 4 vezes x, é 23 sobre 4x, menos 23 vezes 3 dá 69 sobre 4 vezes 2 é 8. Esse menos 15 sobre 8 vem para cá mais 15 sobre 8. Portanto, só colocar aqui essa soma, você vai ter 23 quartos de x. Já vou colocar o menos, uma vez que esse aqui é o de maior valor. Então, conservando o menos, 69 menos 15, você vai encontrar 54. Bom, feito isso, o valor de y, eu posso simplificar ali, ficando 23 quartos de x, menos 54 dividido por 4, não, dividido por 2, dá 27. 8 dividido por 2 dá 4. E aí você tem o valor procurado para a equação da reta tangente procurada. Bom, feito isso, vejamos aqui nosso último exemplo para a aula de hoje. Seria determinar a equação da reta tangente ao gráfico de f de x igual a x ao quadrado mais 3x e paralela à equação de reta y igual a 2x mais 3. Então vejamos qual o procedimento a qual vou adotar neste momento. Para encontrarmos a equação da reta tangente, nesse caso, a primeira coisa é descobrir qual é a nossa derivada, que vai ser, no caso, 2x mais 3. O professor ficou igual, mas tome cuidado. Ele diz que é paralelo a essa reta. Se é paralela, ela tem, no caso, o mesmo coeficiente angular. E lembrando que essa derivada, na verdade, a derivada é o coeficiente angular. Portanto, como f de x, melhor, como a reta tangente é paralela a y igual a 2x mais 3, eu posso colocar que elas têm mesmo coeficiente angular. Ou seja, eu posso afirmar para vocês aqui que se eu pego a derivada em p, que seria 2p mais 3, o resultado tem que ser igual a 2, uma vez que o coeficiente angular dessa reta y igual a 2x mais 3 é 2. Logo, de posse disso aqui, você tem que 2p é igual a 2 menos 3, e o valor de p seria igual a menos 1 meio. De posse do valor de p, agora eu posso descobrir quem é a equação da reta tangente. Aí você vai lembrar a seguinte coisa: você percebeu que o f de x ele era dado por quem? Por x ao quadrado mais 3x, e que a derivada de x era dado por quem? 2x mais 3. E aqui eu tenho que fazer a minha substituição, calculando o f agora quando for o p igual a menos 1 meio. Aqui ficaria menos 1 meio ao quadrado. Melhor, vamos direto, né?
Menos 1 meio ao quadrado, ele é dado por... Bom, a caneta aqui enganchou um pouquinho, mas vejamos. Eu quero calcular aqui, nesse caso, o f de menos 1 meio. E o f de menos 1 meio, vamos substituir aqui direto, seria menos 1 meio ao quadrado, que é dado por 1 quarto, mais 3 vezes menos 1 meio. Ou seja, você vai encontrar menos 3 meios. Se você fizer as devidas somas, aqui você vai ter o quê? Tira o MC que dá 4, ficaria 1 menos 6, ou seja, menos 5 sobre 2. Lembrando que eu vou precisar desse valor para substituir mais à frente. Já aqui, eu quero a derivada de menos 1 meio, ou seja, seria 2 vezes menos 1 meio, que é menos 1, somado com 3, ou seja, a derivada em menos 1 meio, ela vai ser igual a 2. De posse desses valores, nós vamos agora substituir na expressão da equação tangente. Vamos guardar essas informações últimas aqui, tá? Deixa eu só circular aqui. E aí eu posso dizer para você a seguinte coisa, que a equação da reta tangente, ela é dada por quem? Ela é dada por y menos, nesse caso, o f de menos 1 meio, igual a derivada em menos 1 meio, vezes x menos 1 meio, ficando mais 1 meio. Substituindo esses valores, você tem y menos, que é o f de menos 1 meio, é igual a menos 5 sobre 2. Igual a derivada em menos 1 meio, é igual a 2, vezes x mais 1 meio. Fazendo aqui as devidas somas, y seria igual a 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1 meio é igual a 1, menos 5 meio deve vir para cá para o segundo meio, mas não esqueça que ele tem o menos antes, ficaria positivo, mas quando ele vier para cá, vem negativo. Portanto, o valor de y seria igual a 2x, tira o MC, aqui você vai encontrar o quê? Só um detalhe. Agora que eu observei aqui, que aqui deveria ser 4, né? E não 2. Então aqui, ó, só corrigindo, é 4. Opa. Continua menos 1 meio, mas aqui é 4. Ó. Quando ele vier para cá, 4. Então, quando eu for somar aqui, fica 4 menos 5 dá menos 1 quarto. E aí você tem a sua equação da reta tangente. Bom, gente, vou ficar por aqui para mais essa aula do nosso curso de licenciatura em matemática. Ela foi uma aula um pouco longa, mas eu preciso me alongar um pouco nessas aulas. Por quê? Se não fizermos essas aulas mais longas, nós vamos ter muitos assuntos sem ministrar. E para tal, nós vamos ter um pouco de aulas mais longas. Essa aula vai ter quase 50 minutos, mas eu espero que você esteja acompanhando essas aulas, tentando responder as questões, e sempre que apresentar uma dúvida, envie para nós, pois precisamos ajudar vocês para sanar essas dúvidas. Fico por aqui e até a nossa próxima aula.